Boa noite. Está chegando ao Senado o pacote anticrime, aprovado na quarta-feira pela Câmara dos Deputados. A proposta aprovada pela Câmara é parte do pacote anticrime encaminhado pelo ministro Sérgio Moro ao Congresso no início do ano. Mas os deputados aproveitaram também sugestões feitas pela Comissão de Juristas, coordenada pelo ex-ministro da Justiça e atual ministro do STF, Alexandre de Moraes. O texto prevê penas maiores para crimes hediondos e para crimes com arma de fogo de uso restrito ou proibido. Regras mais rígidas para progressão de regime, liberdade condicional e saídas temporárias. E aumenta de 30 para 40 anos o tempo máximo de prisão. Os deputados retiraram do texto apresentado pelo ministro Sérgio Moro pontos que eram considerados mais polêmicos, como, por exemplo, a prisão após condenação em segunda instância, que já está sendo discutida em outras propostas que tramitam no Congresso. Eles retiraram também a possibilidade de acordo para o acusado que confessa o crime e ainda o excludente de licitude, que é quando o juiz reduz pela metade ou até deixa de aplicar a pena quando excessos cometidos por policiais em serviço decorrerem de medo, surpresa ou violenta emoção. Pelo Twitter, o ministro Sérgio Moro parabenizou os deputados pela votação, disse que há avanços importantes, mas ressaltou que há necessidade de mudanças e que vai continuar dialogando com o Congresso para aprimorar o texto. O projeto agora vem para o Senado. A senadora Elisiane Gama, que assumiu a autoria do pacote anticrime aqui, disse que retirar o excludente de licitude foi uma medida acertada. O Brasil não tolera, não aceita a morte de ninguém. Nós temos hoje um sistema penitenciário que precisa ser ressocializado. Nós precisamos trabalhar a ressocialização desse apenado e não efetivamente aí partir para coisas grotescas que ferem a Constituição Federal, que é, na verdade, o direito à vida, não é? E quando você não considera isso, você está automaticamente incorrendo no erro grave que é não garantido a vida do cidadão brasileiro. Excludente de licitude, do meu entendimento, ele, em sendo retirado, nós estamos dizendo que todos têm o direito à vida e quem burlar essa lei precisa sim ser punido. A punição, ela é fundamental para que o crime realmente não possa continuar. O Senado aprovou a reforma da carreira e da previdência dos militares. O governo espera um superávit de mais de 2 bilhões de reais para os cofres da União até 2022. Entenda as principais mudanças. As regras valem para militares, bombeiros e policiais militares. O tempo mínimo de serviço vai subir dos atuais 30 para 35 anos. No mínimo 25 anos de atividade militar para homens e mulheres. A alíquota da contribuição de ativos e inativos para pensões militares vai passar de 7,5% para 10,5%. Pensionistas vão passar a recolher pelo menos 10,5% a partir de 2021. Na reserva, a remuneração será igual ao último salário, com os mesmos reajustes de quem está na ativa. A idade da aposentadoria compulsória vai variar de 50 a 70 anos, dependendo do posto ou graduação. Quando os militares se aposentam, eles vão para a reserva, mas podem ser chamados de volta a qualquer momento. Casamento e união estável continuam vedados para ingresso ou permanência em órgão de formação ou graduação de oficiais e praças, que os mantenham em regime de internato. O verão no Nordeste não será afetado pelas manchas de óleo nas praias. A afirmação foi feita por um representante do governo na comissão temporária do Senado que acompanha o desastre ambiental. A Pastoral dos Pescadores criticou a proposta de auxílio emergencial oferecido pelo governo. As primeiras manchas de óleo chegaram à Paraíba em 30 de agosto. De lá para cá, já são 889 localidades atingidas em 128 municípios, conforme o último balanço do IBAMA. A origem do vazamento ainda não foi esclarecida. Na terceira audiência pública da Comissão Temporária do Senado, que acompanha o desastre,
O representante da Marinha informou que 8,4 toneladas de resíduos já foram retirados. Já o representante do Ministério do Turismo disse que até agora não houve registro de cancelamentos em massa de pacotes para o Nordeste. Um grande empresário, ele estima, nessa época, de uma movimentação de 250 milhões com relação a reservas de hotéis. Ele opera 12 grandes hotéis na região do Nordeste. O prejuízo que ele constatou já na parte contábil dele é de apenas 3%. Então, com relação a cancelamentos de viagens, ele cerca de 6 milhões de impacto negativo, e eu me assustei com essa cifra, 6 milhões, né? Mas quando ele falou que a expectativa é de 250, então isso aí dá cerca de 3%, se eu não me engano. Tá? Então, o prejuízo não é tão grande quanto a gente fala. O representante do Ministério da Agricultura disse que o governo está finalizando os detalhes para o pagamento de um auxílio emergencial aos pescadores, marisqueiros e catadores de caranguejos. Mas a representante da Pastoral dos Pescadores criticou a medida do governo. Disse que o pagamento se baseia no Registro Geral dos Pescadores. Uma lista, segundo ela, cheia de falhas. A gente tinha lá, em final de outubro, quando a gente tinha menos áreas atingidas, quando a gente tinha menos extensão de comunidades impactadas, a gente tinha 559 mil. O que é que significa agora dizer que apenas 65 mil pessoas vão receber esse auxílio emergencial, né? Qual é o critério que a gente está utilizando aí para dizer quem é que vai comer e quem é que não vai comer? O senador Roberto Costa sugeriu melhorar a comunicação. É preciso um trabalho de informação às pessoas, não é? Porque elas não vão voltar a consumir se não sentirem a certeza disso e tal. Então, uma ação que poderia ser feita, valeria a pena avaliar com os governos estaduais, que eu acho que eles vão fazer também, é um trabalho de esclarecimento, né? De que, olha, não há nenhum impedimento de as pessoas consumirem o peixe, consumirem o camarão, essa coisa toda. Eu acho que isso pode dar uma ajuda muito importante para a gente minimizar esse prejuízo, né? Criação do selo de produção da agricultura familiar e isenção de taxas para registro decorrente de programas de regularização fundiária. Projetos aprovados em reunião da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O texto aprovado refere-se a programas de regularização fundiária ou de habitação, ambos de interesse social. A gratuidade para o registro em cartório beneficiará famílias de baixa renda e promoverá a efetivação do programa. A comissão aprovou também o projeto que cria o Sistema Nacional de Certificação dos Produtos da Agricultura Familiar e o Selo da Produção da Agricultura Familiar. Este é um projeto que aprimora a competitividade e a valorização do produto da agricultura familiar. Traz um valor agregado, abre mais competitividade e dá, na verdade, uma segurança maior para todos, tanto para o agricultor quanto para o consumidor. A Comissão de Agricultura aprovou ainda projeto que fixa diretrizes para consórcio e cooperação entre União, estados e municípios para compra, custeio e uso de perfuradoras de poços artesianos. Cria condições para a cooperação entre os entes federados com a finalidade de viabilizar e incentivar a utilização da água subterrânea no combate à seca na região semiárida. Quanto mais nós tivermos instrumentos, e aí os poços artesianos são fundamentais porque no subsolo nordestino a água é abundante, né? Já será mais uma alternativa para que possamos resolver tentar pelo menos mitigar esse problema. Os Centros de Desenvolvimento Regional foram debatidos nesta quinta-feira na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Essa audiência faz parte do trabalho de acompanhamento dessa política do governo federal. Na audiência foram apresentadas atividades dos Centros de Desenvolvimento Regional. Em Campina Grande, na Paraíba, há projetos para combater a seca, apoiar a agricultura familiar e promover o uso de energia renovável. As principais vocações econômicas são a criação de cabras, o artesanato e o turismo. A gente se alegra quando o CDRE surge, porque ele vem com uma proposta de integrar a questão da academia, ou seja, o que é que está sendo feito nos centros de pesquisas da universidade, o que é que o governo estadual e municipal ele pode estar contribuindo e
às indústrias, que há um distanciamento muito grande em relação a esses 3 principais agentes. No Distrito Federal, 73 projetos foram apresentados por universidades e instituições e 29 foram selecionados. A partir de agora vamos trabalhar com essas entidades para haver esse casamento entre os dois lados. De fato, esse trabalho já tem se iniciado, né? Nós já estamos em contato com várias instituições, como a FAPDF, a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste. Representantes de 9 bancas organizadoras apresentaram nesta quinta-feira propostas para o próximo concurso do Senado. Segurança e acessibilidade foram alguns dos temas discutidos. Um dos temas discutidos foi segurança. Representantes das bancas organizadoras questionaram se informações sensíveis das empresas, como o funcionamento dos ambientes de impressão de provas, poderiam ser repassadas durante a audiência pública. Que toda proposta se torne sigilosa e que seja feita por escrito. A gente formaliza, detalha, inclusive, né, como que é o procedimento da empresa e quando for fazer aquela peneira, aí sim, nos convide que a gente vai, 3, 4, 5 ou 6, pessoalmente detalhamos sobre tudo, né? A gente está em meio a um monte de concorrentes aqui e a gente não pode falar qual software que a gente utiliza e tudo mais. Podemos sim passar de forma detida todos esses procedimentos e especificações técnicas à comissão em momento oportuno. A gente vai poder expor aqui os nossos procedimentos de segurança, sobretudo porque eles já estão também divulgados no nosso site, como foi dito, em nossos portfólios. Outros temas discutidos foram a escolha das cidades de aplicação das provas, cotas, logística e acessibilidade. As pessoas com deficiência, o que nós temos feito basicamente é, como as pessoas previamente já pedem esse tipo de atendimento especial, na sua grande maioria, nós estamos tentando centralizar em escolas que tenham todo esse conforto para atender. A quantidade de pessoas que pede atendimento especial é bem menos que 1%, é um número bem reduzido, então a gente tem feito isso. E as escolas outras ficam para atendimento especiais emergenciais quando necessário. O presidente da comissão organizadora do concurso explicou a importância da audiência. É natural que o Senado, uma casa de representantes, um ambiente plural e democrático, fomente espaços de diálogo com pessoas e constituições diretamente interessadas dos encaminhamentos aqui originados, legitimando a tomada de decisões. O Senado e a Câmara Municipal de São José, na região metropolitana de Florianópolis, assinaram um acordo de cooperação técnica nesta quinta-feira. A TV Senado já tem canal digital aberto em Florianópolis e região metropolitana. A parceria vai permitir que a Câmara Municipal de São José também abra um canal na região e transmita as sessões do Legislativo local a quase 250 mil habitantes. O Senado cedeu o canal e a Câmara de Vereadores vai arcar com a compra dos equipamentos para a transmissão. A gente sempre sonhou ter de volta a nossa TV Câmara e conseguimos, com o apoio do Senado, com essa parceria pioneira do Estado Federal, poder fazer esse compartilhamento num canal digital hoje com a seção do Senado Federal, podendo assim a cidade de São José, até se for o caso, compartilhando com os municípios vizinhos, que possa ter a transmissão em sinal aberto, sinal digital, levando, digamos assim, o máximo do máximo de transparência, né? O cidadão poder acompanhar todo o dia a dia do parlamentar josefense agora, com o canal. O parlamento, seja ele estadual, municipal ou federal, precisa se comunicar. E à medida em que se comunica com a sociedade, as nossas ações serão mais afeiçoadas ao sentimento da sociedade. Então, o benefício é inestimável e certamente vai gerar muitos outros exemplos, ou seja, vai ser replicado em muitas outras regiões e cidades brasileiras. Representantes de 200 países estão reunidos em Madrid até o dia 13 para a Conferência da ONU sobre o Clima. Para a senadora Elisiane Gama, o mundo passa por um retrocesso na preservação ambiental. Veja na coluna Salão Nobre. Um pouco antes do início da Conferência da ONU sobre o Clima, os Estados Unidos formalizaram a saída do Acordo de Paris.
O acordo foi assinado em 2015 e contém metas para reduzir a emissão de poluentes e evitar que a temperatura do planeta aumente a partir de 2020. Também às vésperas da conferência, a ONU divulgou um estudo de que mesmo que os países cumpram as metas do Acordo de Paris, a temperatura vai aumentar 3,2 graus. E quais as consequências disso? Provoca o derretimento do gelo e o aumento do nível dos oceanos, com o risco até de eliminar algumas ilhas do mapa. A senadora Elisiane Gama, que atua a favor do meio ambiente, disse ao programa Salão Nobre que teme que o movimento de Donald Trump arraste outros países pelo mesmo caminho, inclusive o Brasil. É preocupante. Eu acho que o nível de influência que os Estados Unidos têm para o mundo acaba trazendo vários desdobramentos, inclusive para o Brasil, não é? Que infelizmente nós temos hoje um comando brasileiro que acaba seguindo muito as orientações e o alinhamento americano. Por que eu digo que é preocupante? Porque o Acordo de Paris é um dos pré-requisitos para o que nós tivemos do maior acordo de livre comércio que já aconteceu no mundo, não é? Que é Mercosul e União Europeia. O governo mostrou claramente, desde o primeiro momento, que ele não tem nenhum compromisso com a parte ambiental. Quando você não valoriza a questão ambiental, você automaticamente também está trazendo grandes prejuízos para a economia brasileira. Há um trabalho realmente sistematizado de eliminação e de criminalização dos movimentos sociais. Dá para preservar o meio ambiente no Brasil hoje sem essas organizações não governamentais? Eu acho muito difícil, eu acho que não dá. Qual seria a motivação, então, de tirar as organizações sociais dessa proteção ambiental? Um pensamento meramente ideológico. Por apenas 2 votos de diferença, o Congresso Nacional decidiu manter o veto do presidente Bolsonaro à propaganda partidária que é feita ao longo do ano. O nosso entrevistado de hoje é o senador Eduardo Girão. Ele explica que, se o veto tivesse sido derrubado, TVs e rádios teriam isenção fiscal de R$ 460 milhões para veicular a publicidade dos partidos. Senador, o senhor foi um dos que se articularam favoravelmente ao governo nesse caso. Por quê? Porque é uma demanda da sociedade. Não é justo tirar do povo brasileiro, que já passa por um sacrifício muito grande, sem emprego, sem possibilidades de crescimento nesse momento, tirar 460 milhões de reais para se colocar para se recriar aquelas propagandas de partido às quintas-feiras à noite, lembra? Que se tinha, uma semana era um partido, na outra semana era outra, ficava ali... Para ficar claro, a gente não está falando do período eleitoral. Não, período eleitoral não, nós estamos falando da recriação daquela propaganda que já tinha sido abolida no Brasil e que quase passa, foi uma votação apertadíssima, 2 votos no Senado, 2 senadores, e graças a Deus a gente conseguiu poupar esse dinheiro e poupar seu tempo. Seu tempo para propaganda de partido político. Eu acho que a população com legitimidade tem um pé atrás com o partido político. Eu sou favorável a uma candidatura avulsa ou independente, que você não fique dentro de ter certas orientações, certas armadilhas que infelizmente existem hoje em partido político, que na verdade são muitas vezes cartéis, muitas vezes tem os donos deles. Mas isso hoje ainda não é permitido por lei, né? É permitido, mas essa propaganda ia fundamentar, ia fortificar a imagem de partidos e a população não quer saber disso. E seria renúncia fiscal, ou seja, o governo iria dar uma renúncia, pelo que foi aprovado aqui no Congresso, pela Câmara dos Deputados, iria fazer uma renúncia de 460 milhões para empresas de TV com o seu dinheiro colocarem propagandas de partido. E essa renúncia não vai mais acontecer por 2 votos. Na prática, os partidos não teriam que pagar por esse espaço nas emissoras de rádio e TV, mas depois elas descontariam nos seus impostos ao pagar ao governo. Exato. Quem pagaria era o contribuinte. Isso que iria acontecer. E existiu um trabalho fortíssimo aqui dentro, a velha política agindo para se recriar esse que não é o desejo do povo brasileiro. Foi um debate acirrado. Nós utilizamos o nosso tempo do nosso partido para se definir contra, outros partidos também se definiram contra, foram apenas 3 partidos contra todos os outros, mas a gente conseguiu,
por 2 votos. Ali foi uma surpresa geral, porque ali estava muito acirrado e, inclusive, a sessão foi cancelada do Congresso Nacional, porque essa derrota ela foi impactante realmente para quem queria manter, quem queria derrubar esse veto que traria de volta as propagandas políticas em horário aqui na televisão brasileira. Do ponto de vista de análise política, o governo sai mais forte ou mais enfraquecido de uma votação tão apertada em relação ao veto? Olha, é interessante. Eu acredito que o governo agiu corretamente, né, nesse veto, e nós temos uma linha independente. Muitas vezes a gente discorda do governo, outras vezes a gente concorda com a pauta Brasil, e essa é uma pauta Brasil. A vitória hoje foi do povo brasileiro. A gente que vem, Ângela, aqui, muitas vezes somos derrotados. Nós que chegamos na casa recentemente, né, muitas vezes somos derrotados porque ainda somos minoria. Mas a gente fica feliz em ver a sensibilidade de muitos parlamentares que, inclusive, estavam em outros mandatos anteriores e que viram que não era saudável para a democracia, não era saudável para a economia do Brasil e não era justo com o povo o retorno dessa propaganda política partidária que a gente conseguiu derrotar. Na prática, o senhor falou muito da economia que isso supostamente geraria para o contribuinte ou para os cofres do governo, esses 460 milhões. Mas e se o partido quiser usar o seu recurso do fundo partidário, esse recurso já está reservado pela própria lei eleitoral, para fazer a sua própria propaganda? Pode? Isso não é permitido no Brasil, em alguns países isso é permitido. No Brasil, o que nós vamos ter nos próximos dias, talvez semana que vem, é o aumento do fundão, o aumento do valor do fundo eleitoral. Ficou aberto e a gente está preocupado com isso. Então é bom que a população continue cobrando seus parlamentares, acompanhando, colocando a sua opinião, porque vem mais uma conta bilionária para vocês pagarem justamente para partido político. Nós somos contra, iremos votar contra, iremos fazer obstrução, iremos usar a tribuna para que esse dinheiro suado do povo brasileiro não seja investido em partido político. Por que, senador? Por que o senhor é contra partido político? Por que o senhor não é a favor de um fortalecimento dos partidos? Na nossa democracia, parte da nossa cálculo, inclusive de verbas para o fundo partidário, inclusive de distribuição de lideranças dentro da casa, presidência de comissões, tem a ver com as bancadas dos partidos, porque eles, em tese, são os donos dos mandatos, especialmente na Câmara dos Deputados. Quando o senhor enfraquece o partido, não está enfraquecendo a própria regra e o jogo político do Congresso? Excelente a sua pergunta, e eu quero esclarecer. Existe, infelizmente, negócio, né? O partido virou um negócio hoje, não tem ideologia. Você observa os partidos, são raros aqueles que têm bandeiras definidas, debatidas, colocadas como causas, né? Então, eu vejo que, por exemplo, nós temos senadores aqui, você sabe, que entraram, que não gastaram 1 centavo de fundo partidário, que chegaram com me permite usar seu celular? Chegaram com o celular fazendo uma campanha pelo celular, através das redes sociais. Isso é a democratização da internet. Isso é o que a gente deve caminhar, porque você precisar de partido político, pode até existir, tem muitos no Brasil. São 33 partidos políticos. Acredito que, como nos Estados Unidos, você ter 4, 5, tá bom demais. Mas, hoje em dia, você com o celular, você consegue mostrar suas ideias para o povo e consegue, sem dinheiro de fundo partidário, sem ter tempo de televisão, chegar ao Senado Federal. Ano que vem tem eleições. Participe, goste de política. Tem uma frase de Platão que eu gosto muito de usar, Ângelo, que diz o seguinte: o destino daquelas pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas e nem tão justas que gostam de política. Então estude política, participe de política. Não acho impossível você estar aqui, não. Muitos achavam, eu achava impossível chegar aqui. E nós conseguimos chegar com o debate, caminhando, e a verdade sempre vem à tona. Senador, a gente falou aqui de partidos, o senhor falou que é contra. Que esperar das eleições do ano que vem, eleições municipais, agora que esse veto foi mantido a partir da decisão do Congresso? A eleição do ano que vem é a eleição mais importante da história do Brasil. Olha só o que eu estou falando, né? Porque o povo brasileiro está
adquirindo consciência cidadã, está participando. E tudo começa na base, tudo começa no município, os vereadores, os prefeitos. Não troque seu voto por nada. Desconfie daqueles políticos que querem te beneficiar com alguma coisa, um material para casa, uma conta de energia. Gente, ele vai dizer depois para você, quando for cobrar o hospital destruído, quando for cobrar uma educação péssima para suas crianças, ele vai cobrar e dizer, olha, eu já te dei aquele negócio lá, entendeu? Então, participe com ideias. O que é que ele pensa sobre prisão em segunda instância, por exemplo, que está sendo debatida aqui no Congresso Nacional, já que o Supremo, de forma vergonhosa, teve aquela decisão de voltar atrás a prisão em segunda instância. Então, pergunte o que é que ele pensa sobre as bandeiras que você acredita. E você vai sentir a verdade no olhar dele, vai sentir, hoje em dia, tudo que você planta, você colhe muito rápido. Onde eu ando no meu estado, no Ceará, as pessoas têm acompanhado a TV Senado, é impressionante, a Rádio Senado também, então a equipe de comunicação da casa está de parabéns e levando informações. E hoje eu trouxe uma boa notícia. Eu trouxe uma boa notícia, uma vitória do povo que a gente vê raras vezes acontecer e hoje é um dia de celebrar. Por 2 votos apenas. Parabéns para você. Senador Eduardo Girão, muito obrigada por essa conversa. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.